Já estamos de volta com a edição manhã, já para falar sobre cuidado e saúde, 10h22. Obrigada pela sua audiência, está chegando agora? Fica comigo porque tem bastante coisa ainda, tá? Vamos falar de saúde então, gente, porque o diagnóstico e o tratamento de doenças do sangue, como anemia e leucemia, são o foco da campanha Junho Laranja. A anemia, apesar de muito frequente, ainda continua sendo um tema que traz muitas dúvidas à população. Já no caso da leucemia, ainda que menos frequente, também merece destaque por se tratar do principal câncer maligno da infância. Sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com a hematologista Maria Cristina Seivaldi. Espero que eu tenha acertado o seu nome. Muito bom dia, doutora. Bom dia, tudo bem? Aí acertou. Que bom. Doutora, vamos falar então sobre essa campanha tão importante. E eu queria que você já começasse falando sobre a anemia. Qual que seria a Claro. principal causa dessa doença? Então, anemia é uma condição que tem inúmeras causas. A gente sabe que o principal tipo de anemia, 90% dos casos, é decorrente de uma deficiência de ferro, anemia ferropriva. É, o resto dos casos pode acontecer por inúmeras causas. Também teremos deficiência de vitamina B12, temos algumas doenças hematológicas que podem cursar com anemia, doenças crônicas. A anemia é muito frequente, a gente sabe que a Organização Mundial da Saúde lançou um número de 30% de incidência mundial. A gente tem números do Brasil que mais ou menos 20% da população tem anemia. E, como eu falei, 90% vai ser decorrente de uma deficiência de ferro. Quais são as principais consequências de uma pessoa que tem anemia? Isso pode realmente se agravar, doutora? Pode sim. Inicialmente, o paciente vai ficar com fraqueza, cansaço, falta de ar, palpitação, porque assim, a hemoglobina, os glóbulos vermelhos, eles levam oxigênio para o nosso corpo. Quando a condição vai se agravando mais, se não for tratada, ele pode inclusive levar a risco de vida. E há alguma ligação entre a anemia e a leucemia, por exemplo, ou nada a ver, são coisas completamente diferentes? Então, há um mito e uma crença assim que anemia vira leucemia. Isso não é verdade. A leucemia é uma doença, é um câncer da medula óssea. Então, as células da medula óssea, que é a fábrica do sangue, começam a ter células doentes. E com isso, a produção dos glóbulos vermelhos, plaquetas e glóbulos brancos diminui. Por isso, a gente tem anemia numa leucemia. Mas a anemia não leva à leucemia. A anemia pode ter inúmeras causas, como eu já expliquei. Perfeito, doutora. E já que a gente está falando da leucemia, já entrando nessa doença, que é o câncer mais frequente em crianças, né? Mas também tem tido uma incidência maior, aumentada nos adultos, doutora? Sim, dados do INCA mostram que a incidência no Brasil anual é ao redor de 10 mil a 11 casos. E apesar da leucemia, porque assim, a gente tem alguns tipos de leucemia, aguda, crônica, tem o tipo relacionado ao tipo de célula, mieloide, linfóide. A leucemia linfóide, ela é mais comum nas crianças e a leucemia mieloide é mais comum nos adultos. A gente tem tido um aumento da incidência, eu acho que mais pelo diagnóstico que a gente tem melhorado e os hospitais, instituições têm reportado mais. E falando em diagnóstico, vale a gente lembrar que no caso da leucemia, inclusive, quanto antes esse diagnóstico chegar, melhor para essa cura, para esse tratamento? Idealmente, o diagnóstico precoce ajuda a gente no tratamento, porque assim, a leucemia pode levar a diminuição, como eu falei, diminuição dos glóbulos brancos, vermelhos e as plaquetas. Então, isso pode predispor a infecções, a sangramentos. Então, se a gente diagnosticar no início, o paciente pode ter menos intercorrências. E a gente consegue começar a tratar o paciente com um melhor estado geral. Perfeito. Então vamos só relembrar esses sinais ou sintomas da leucemia, como também tem uma frequência maior nas crianças. Os pais devem ficar atentos a quais sinais nesse caso? Claro, principalmente quando a criança ou o adulto começar a ficar cansado, pálido, tiver palpitação ou fraqueza com atividades que antigamente
pessoa não tinha nenhuma alteração. Crianças também podem ter dores ósseas, ínguas, que são os linfonodos aumentados, perda de apetite, emagrecimento, uma coisa muito comum. São alguns sinais e sintomas inespecíficos, mas que sempre se tiver, tem que levantar um alerta para o pai ou o próprio paciente adulto e procurar um médico. Perfeito, doutor. O que a gente pode fazer para prevenir? Vamos falar de prevenção aqui, tanto em relação a doenças do sangue de forma geral. Aquilo que os médicos sempre falam sobre se alimentar bem, sobre ter uma qualidade de vida mais adequada, vale também para essas doenças? Com certeza, assim, é importante frisar que a leucemia não tem alguma coisa para prevenção, porque Uhum. até agora, por enquanto, a gente não sabe não tem uma causa específica, mas a gente sempre orienta o paciente a ter uma vida com hábitos saudáveis, fazer atividade física, alimentação saudável. Agora, para anemia, como 90% dos casos é decorrente de uma deficiência de ferro, a gente orienta até uma alimentação balanceada, com alimentos ricos em ferro, carnes, feijão, entre outros. Dá umas dicas pra gente então, doutora, para colocar ali no prato da criançada e dos adultos também, questão da carne, feijão, né? Então, mamãe e vovó estavam sempre com a razão. Esses legumes e verduras verde escuro têm alguma relação também ou não? Ajuda, alimentos de origem vegetal, também como sementes de abóbora, uva passa, Uhum. pistache, frutos do mar, peixe, carne bovina, frango. Então, Farmácia natural, né, doutora? sabe aquele prato colorido? É isso, é ter um prato Perfeito. bem colorido, bem cheio, e isso previne bastante, porque a gente sabe que a deficiência de ferro é muito comum. Muito obrigada, viu, doutora? Nós conversamos sobre o Júnior Laranja, que é uma campanha extremamente importante, que trata sobre as doenças do sangue. Eu quero agradecer suas orientações, seus alertas também aqui ao vivo para a nossa audiência. Doutora Maria Cristina Seivaldi, ela que é hematologista. Obrigada. E você aí de casa, é importante você compartilhar também essa nossa conversa com todo mundo que você conhece, né? Sempre bom, informação nunca é demais. Daqui a pouco você pode acessar o nosso canal do YouTube que vai estar lá essa entrevista completinha para você.